Bom dia a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Hoje nós vamos ter o estudo com o nosso companheiro, que é palestrante da nossa casa aqui, é o Adriano Balbo, vem lá de Conérico, mas é da casa, já é nosso irmão querido por muitos anos. Recebi uma notícia triste hoje, que ele vai nos deixar, vai embora para o Brasil. Não sei se eu podia falar, mas já too late. Fiquei muito triste. Vamos ter que pegar ele no StreamYard lá. Só vai ser palestra virtual com ele de agora em diante. Mas que Jesus te abençoe na sua nova caminhada. Então, vamos começar os nossos trabalhos do dia, sempre pedindo a proteção da espiritualidade superior, os nossos mentores, os nossos irmãos, os nossos amados, que estão do outro lado, nos incentivando, nos ajudando. Então, nós vamos começar o trabalho com a nossa leitura inicial e depois a oração. Então, vou pedir para a Silma fazer a oração e para a nossa Edith fazer a leitura. Pode ser? Que Jesus nos abençoe. Por favor, Edith. E logo em seguida, o Adriano vai desferir a palestra, que Jesus também o envolva em muita luz. Bom dia. Do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito Emmanuel. O espinho. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora, quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança, sem basófia, revelando-se corajoso, sem ser metidiço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da lealdade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu, lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino, e escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Que assim seja. Senhor, aqui estamos mais uma vez
para agradecer por esse dia, agradecer por este momento, agradecer pela vida, agradecer pela nossa família e te agradecer, Senhor, também por estarmos conscientes e podermos respirar. Queremos te pedir também que abençoe o nosso palestrante desta manhã, que luz, Senhor, possam estar aqui presente neste momento sobre cada um de nós, para que possamos absorver os ensinamentos desta manhã. Te pedimos, Senhor, que fique conosco, que abençoe os mentores deste lar e todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que juntos possamos crescer, aprender e sermos melhores a cada dia. Nos abençoe, ó Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Tira a máscara, tira a máscara. Bom dia, gente. Estamos novamente voltando à casa espírita, físico e espiritual. Graças a Deus podemos novamente nos encontrar. E com muita alegria que nós voltamos aqui no centro para reflexionar, para buscar nos ensinamentos de Jesus linhas, diretrizes para podermos trabalhar na Terra, né? A nossa missão, a nossa tarefa, aquilo que viemos todos nós prometendo cumprir já desde antes do nosso nascimento físico, né? Aqui nessa encarnação. E oportunidades como essa que temos, não só de encontrarmos aqui sentados, ouvindo, reflexionando, ou nos nossos lares através da internet, é uma oportunidade riquíssima. E muito poucas pessoas no mundo de hoje têm essas oportunidades. É uma em muitos mil. Então, ou seja, é um momento que todos nós deveremos buscar colocar os nossos esforços, né, e aproveitar cada segundo. Porque além do investimento espiritual a nosso favor, de benfeitores que nos avalizaram, que buscaram nos impulsionar, que nos garantiram estar aqui no dia de hoje, virá para os nossos destinos responsabilidades em torno de investimentos colocados a nosso favor. Porque, naturalmente, nós podemos ver que não somos criaturas, espíritos ainda tão avançados em que poderemos dizer que somos pessoas com bastante créditos, né? E então, naturalmente, nos deixa a entender que somos apenas devedores da bondade divina. E mesmo a bondade divina nos requer também responsabilidade, né, e ação. Iremos reflexionar hoje a torno de um milagre que Jesus fez, que é o paralítico de Cafarnaum. Estou apenas começando a estudar os milagres, né, que há mais ou menos 40 a 43 chamados milagres de Jesus contidos nos evangelhos. E Allan Kardec estuda os evangelhos no livro, estuda os milagres no livro A Gênese, explicando para a gente, né, as leis que regiam, que regem as questões dos milagres. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas sugiro vocês que estudem os milagres no livro A Gênese de Allan Kardec. E por assim, a gente não vê muito
no movimento espírita ou até mesmo em outras religiões, o estudo dos milagres de Jesus. Porque muitos de nós assume-se que foi apenas um fenômeno de cura, de beneficência, de amor de Jesus, de compaixão a uma pessoa necessitada, né? Curando de uma doença, né? Uma cegueira, uma paralisia, uma obsessão. Mas com esses milagres, Jesus tinha intenções muito maiores do que apenas curar corpos físicos. Se nos dias de hoje, pessoas mais espiritualizadas não têm tanto foco assim em curas de corpos físicos, porque percebemos e entendemos que a maior cura e a cura mais real é essa que vai no nosso espírito, por que Jesus então faria milagres apenas para curar corpos físicos e dar mais alguns dias de conforto e vida para pessoas na Terra? É claro que também tinha esse objetivo. Porque se a gente for estudar cada passo, cada diálogo que Jesus teve nos milagres, a gente vai perceber que Jesus, que os discípulos, ao escreverem esses milagres, tinham intenções muito mais profundas a nos ensinar. E é justamente isso que a gente vai estudar nesse dia, que é o paralítico de Cafarnaum. E todos nós sabemos, né, antes da gente entrar em detalhes maiores sobre o milagre, doutrinariamente falando, que Jesus, ao praticar os chamados milagres, ele não estava derrogando nenhuma lei de Deus. Ele não tinha poderes, né, de derrogar essas leis, porque é inderrogável as leis de Deus. Por isso mesmo, ele disse que o que ele fazia, nós poderíamos fazer e muito mais. E é tão real isso que, nos dias de hoje, principalmente no setor das curas, a gente vê, né, médiums de cura, de efeitos físicos, fazendo curas, principalmente no Brasil, a gente conhece. Até mesmo as pessoas muito suspeitas quanto à sua moralidade estão praticando curas, né? Porque tem a mediunidade de efeitos físicos, então tem esse magnetismo e efetua cura de corpos físicos. Então a gente percebe que a questão das curas, né, nós também podemos fazer, de algum modo, mas não vamos entrar muito nesse detalhe, só para demonstrar que os milagres que Jesus fez não está fora das leis de Deus, está tudo de acordo com as possibilidades que todos nós vamos alcançar. Devido a isso, Jesus tinha objetivos também educacionais para todos nós. E então, nesse milagre que Jesus supostamente fez em Cafarnaum, Cafarnaum era uma cidade que Jesus mais frequentava, porque era onde a maioria dos discípulos morava. Era uma cidade onde tinha um porto, o pessoal pescava, era onde então tinha assim um grande movimento de negócios. E então Pedro morava ali, Jesus frequentava muito essas casas. Então dizia que neste dia que Jesus fez esse milagre, ele então estava uma casa dos discípulos, possivelmente a casa de Pedro, apregoando, falando dos reinos de Deus. A gente percebe aqui que Jesus, né, ele gostava de estar na casa das pessoas, como fazendo um evangelho no lar. Ele não só procurava as praças públicas, as montanhas para a multidão, mas também o aconchego dos lares que mereciam a sua presença. E então, nesse dia, ele estava falando do reino de Deus, quando, né, ali chegavam, né, com um paralítico. Mas diz o texto, que está em todos os evangelhos, com modificações muito pequeninas de um para o outro, que na casa onde Jesus estava pregando o evangelho, aglomerou-se um grande número de pessoas em volta da casa e dentro da casa, de maneira que não oferecia oportunidade para quem estivesse do lado de fora entrar, né, para ver Jesus ou para ter com ele dentro, porque era uma multidão que tampava ali, que era obstáculo à porta da casa. E então, tendo esse número grande de pessoas,
chegaram-se então 4 homens carregando, né, sobre uma cama, um paralítico, que é o paralítico de Cafarnaum, totalmente imóvel. Certamente era aquelas tipo de cama que era duas madeiras do lado, né, aquele negócio de palha, várias madeirites, etc, uma coisa bem desconfortável, mas que precisava naturalmente de 4 pessoas, né, no caso da passagem, o texto diz que era 4 homens trazia ali aquele paralítico, né, para ser curado. E aqueles homens, né, visualizando ali que não tinha possibilidade de alcançar Jesus dentro da casa, eles decidiram levar o paralítico para a entrada que existia no telhado, porque era da arquitetura, principalmente a arquitetura mais comum da época, de ter uma entrada pelo telhado, porque as casas tinham tipo um flat roof, onde as pessoas, né, ali espalhavam o trigo para secar e etc. E tinha tipo uma claraboia ou um skylight, uma abertura, uma portazinha que saía para o teto, né, saía para a parte de cima do telhado, e tinha também uma escada, né, com vários degraus de madeira que subia para o telhado. E foi por ali que então esses 4 homens tiveram a ideia, a criatividade de pegar o paralítico, né, na sua cama e subir a escadinha e descê-lo pelo telhado. E então o texto diz que eles levaram o paralítico, subiram com ele e desceram com ele pelo telhado no meio, né, ali na frente de Jesus. Foi quando Jesus então disse que aqueles homens tinham uma fé muito grande. E então ele diz para o paralítico: os seus pecados estão perdoados. E depois dessa fala de Jesus, ele pede, né, ordena que o paralítico levanta e volte para a sua casa. Nesse comemos da situação, existia dentro da casa, ali, né, presenciando, testemunhando o milagre de Jesus, alguns dos fariseus que estavam mentalmente censurando, né, a ação de Jesus de perdoar os pecados daquele homem. Então foi onde Jesus falou para ele para os fariseus, o que seria mais fácil, perdoar os pecados de alguém ou curá-lo? Foi onde Jesus então ordenou que o paralítico levantasse e pegasse a sua cama e voltasse para a sua casa. Essa é a história, e claro que faltam alguns detalhezinhos aqui, que eu não estou lendo o texto, mas vocês puderam compreender aqui o que aconteceu naquele dia. Então a gente vai aqui passar agora alguns detalhes dessa história. A gente percebe aqui, né, que este homem, certamente o texto nos deixa entender que era um paralítico que já estava na cama por muito tempo, e que precisava naturalmente de ajudas de terceiros, de amigos, para que ele pudesse alcançar a cura. Não existe no texto nenhuma referência histórica da onde o paralítico vinha, se tinha família, se não tinha família, etc. Então a gente tem que colocar possíveis cenários aqui para o nosso irmão paralítico. E então ele precisava de ajuda para que pudesse então obter a sua cura. E foi então que esses 4 homens puderam então interceder a seu favor e levá-lo então até Jesus. Até Jesus. A gente percebe aqui que esses 4 homens, pela fala, não eram familiares do paralítico, porque Jesus o texto refere a 4 homens. Em todos os outros milagres que Jesus fez, sempre tem a fala de um pai que intercedia por um filho endemoniado, uma mãe por sua filha,
né, um centurião para o seu servente, para aquele que o servia, dando a entender que existia uma relação entre o intercessor, aquela pessoa que pedia para o seu doente, e o seu doente. Era um pai, uma mãe, um patrão e etc. Nesse caso, eram 4 homens, que poderiam ser naturalmente pessoas estranhas, né? Que, condoídos da situação alheia de um conhecido, né? Porque certamente a cidade de Cafarnaum não era assim tão grande, e por o texto nos dá a entender que aquele homem estava há muito tempo doente, numa cama imóvel, eles então se compadeceram da dor do seu semelhante, né? E então resolveram fazer uma caridade que custou a eles muito sacrifício. Imagine que também esses 4 homens não eram irmãos, familiares uns dos outros, tiveram que combinar a situação, tiveram que se encontrar e ter todo o trabalho de carregar aquele homem, né? E levar até Jesus, e enfrentar o obstáculo da multidão, de levar até o telhado e descer. Muitos de nós só querem fazer caridade para os nossos familiares, para aqueles que são chegados do nosso coração. Não é assim muitas vezes? Aos estranhos, os paralíticos da vida, esses têm os seus familiares. Vai procurar sua mãe, seu pai, seu parente, etc. Alguém da sua família ajuda. Ajuda-o ou ajuda. Não. Por que construiu todo esse diálogo, não se encontrou somente que Jesus fez um milagre para um paralítico? Por que teve que ter a história toda para que a gente pudesse perceber que há ensinamentos muito maiores nesses milagres do que apenas uma cura? O primeiro ponto para nós aqui é se compadecer pela necessidade alheia. Talvez aquele paralítico nem merecesse a cura em si, não tivesse créditos, não estivesse nem querendo talvez a cura. Mas aqueles homens nem quis saber, pegaram o homem e levaram até Jesus. E o texto diz lá no final que por causa da fé dos homens, aquele homem foi curado. Nos outros milagres de Jesus, a gente sempre ouve: a tua fé te salvou, vai, não peques mais. A tua fé te curou, vai, não peques mais. No caso desse paralítico, Jesus não falou para ele: a tua fé te salvou. Falou que a fé daqueles homens que intercederam pelo doente é que fez toda a diferença. Muitas vezes percebemos na vida pessoas, a nosso ver, desmerecedoras de qualquer tipo de bondade, de milagres, assim, de curas, porque é um criminoso, é uma pessoa má, é uma pessoa que não tem espiritualidade, que não interessa pelo, né? Mas se nós tivermos fé, se nós tivermos interesse em ajudar, a gente lê nos livros de André Luiz ou outros, onde espíritos muito avançados, de muito amor, de muito crédito, colocam os seus créditos a favor daqueles que não têm, para ajudá-los, para minimizar o sofrimento alheio, né? Utilizando-se a sua bondade em favor alheia. Então, mais um ensinamento para a gente. Nós deveremos investir o que temos em favor daqueles que, aos nossos olhos ou aos olhos alheios, não merecem, não têm créditos diante de Deus. Mas pode ser que aquilo que nós empenhamos a favor dele ou dela vai fazer muita diferença. E a fé daqueles homens, o esforço daqueles homens não foi em vão. Não foi em vão. Porque eles tiveram muito trabalho. Eles, ao fazer essa caridade, chegaram em um lugar. Imagine, né? Estão levando aquele homem, chega, está lá a multidão na frente da casa.
foi um dos primeiros obstáculos ao praticarmos a nossa caridade do dia a dia. Será que nós desistimos aos primeiros obstáculos que aparecem em nosso caminho? Ah, não vou mais na casa de fulano de tal, porque tem esse trânsito horrível, tem isso, aquilo, outro, né? Então, quase que sempre nós desistimos nos primeiros obstáculos ao abraçarmos uma tarefa de auxílio ao semelhante. Esse milagre nos ensina que não é bem assim. Teremos que insistir, teremos que perseverar, teremos que ser criativos, né? A primeira porta estava fechada, estava cerrada, né? Mas existiam outros caminhos, existiam outras possibilidades que se abriram para eles, porque eles procuravam. Eles poderiam ter largado aquele homem lá fora, né, no sol quente lá, talvez sem água, e falar, quando Jesus sair daí de dentro, a gente dá um jeito. A gente cerca ele, né? A gente dá um jeito de encontrar com Jesus ou volta outro dia. Mas eles, né, deram a volta e subiram a escada, né? Vários degraus, várias plataformas, até chegar no cume. Muitas vezes, para alcançarmos um objetivo na vida, vá se escalando as dificuldades, né? Não é assim muitas vezes que parece acontecer conosco? Vem uma dificuldade, depois vem outra, a gente não vai parar mais isso não. Onde que vai chegar? Tantas dificuldades, principalmente em praticar o bem, em ajudar as pessoas. No caso deles, né, eles foram até o fim, a cumprir o objetivo por completo, deixar aquele homem de frente com Jesus. Todos os degraus de dificuldades eles conseguiram vencer em amor ao semelhante. Tamanha fé, tamanha perseverança só deveria partir de corações generosos, genuinamente cristãos, genuinamente amorosos. Caridade pura, verdadeira, parte de corações interessados, que consegue perdoar, que consegue relevar, que consegue entender, compadecer, emocionar pela necessidade alheia. E este é o grande ensinamento deste milagre de Jesus. Não é a cura daquele homem. É o que aconteceu. Imagine que tinha ali do lado de fora daquela casa dezenas de pessoas. Não fala que existia ali outros paralíticos, pessoas aleijadas, cegas, etc., esperando por curas. Eram pessoas mais ou menos necessitadas, uns de ouvir a palavra de Jesus, outras muitas vezes curiosos, etc. Estas pessoas, este público, estavam tão focados nas suas próprias necessidades que não tiveram a sensibilidade de ver um semelhante em situações infinitamente pior do que a deles, chegando para receber uma cura. Eles não perceberam, porque estas pessoas poderiam muito bem ter sensibilizado seus corações e dizer, meu Deus, eu estou aqui para receber a palavra e tal, mas comparado com esse homem aí, vamos dar caminho, vamos afastar. Ó, gente, aqui está chegando uma pessoa mais necessitada, com prioridades maiores do que as nossas, com necessidades maiores do que a nossa. Vamos ajudar esse homem, vamos levar ele até Jesus, para ele receber a cura. Percebamos a insensibilidade dessas pessoas, né? Muitas vezes é nós. Queremos receber toda a bênção dos ensinamentos de Deus.
aproveitar as palestras, os estudos e tudo mais. E quanto aos outros, nós também não percebemos, estamos cegos, completamente cegos, àqueles que sofrem mais do que nós. Vivemos no nosso mundo pessoal, o único mundo que existe é o nosso, aquele que vivemos. E ele é o pior de todos, porque é o único mundo. E por isso essas pessoas quase sempre vão embora ou estão sempre vazias de receber as bênçãos de Deus. E por isso estão quase sempre achando que o mundo deles, o que acontece com eles ou com elas, é o pior. É claro, é um mundo só, é o mundo deles, é o mundo delas. Porque não abriram ainda, não tiveram a sensibilidade de olhar para trás, de olhar por os lados e perceber que existem pessoas com necessidade muito maiores e que eles poderiam muito bem se esforçar, se abrir, fazer alguma coisa e daí certamente as suas próprias problemáticas, as suas próprias angústias iria modificar. E aquela multidão, aquelas pessoas não tiveram essa sensibilidade. Nem sequer, alguns desses ofereceram ajudar os 4 homens. Eram bystanders, eram pessoas indiferentes, completamente indiferentes à necessidade semelhante, mas eram tão necessitadas quanto os outros. Tão necessitados. Será que somos nós? O que somos? Em que parte desses milagres de Jesus nós nos encontramos? Será que somos aquelas pessoas que somos carregadas pela caridade alheia? Será que somos as pessoas indiferentes? E que existia dentro da casa, imagine, né? Que existia ali até os fariseus que estavam ali perto de Jesus. Ali por lá de fora. Então, cada pessoa que foi naquela reunião tinha um interesse íntimo que só Deus, que só Jesus conhecia. Os fariseus, certamente chegou mais cedo para ficar dentro, para ficar pertinho, mas não para poder aprender, mas para poder censurar, para poder fiscalizar o comportamento alheio, verificar com os olhos se é verdade. Não é assim que acontece no mundo muitas vezes. Nós queremos participar de eventos, de algumas coisas, mas não para poder nos beneficiar, mas para poder fiscalizar, ver se é verdade. Não vou lá naquela reunião mediúnica que eu quero ver realmente se algum espírito vai aparecer, vai ter materialização e etc. Mas existem aqueles que são convidados, Ele estava na casa de Pedro, talvez, e ali existiam os convidados íntimos de Jesus que davam suporte, que vibravam em favor dos milagres, em favor dos ensinamentos, que era o grupo, daqueles interessados realmente em ajudar. Em toda aglomeração religiosa, inclusive as aglomerações espíritas, existem também essa heterogeneidade. Dos que realmente procuram os ensinamentos para poder vibrar, para poder se estender, para poder crescer, para poder espalhar. Ou outros por simples curiosidade, ou outros apenas porque foram convidados. Não, vamos lá para o centro espírita, lá você toma passe, etc. Aí vem meio que forçados e vão embora sem receber nada. Ou outros vêm por curiosidade e muitas vezes interessam ou não. Então, há no nosso caminho obstáculos de toda natureza. Cada pessoa que estava ali dentro, ou principalmente as que estavam do lado de fora, era um mundo de obstáculo à cura daquele paralítico, ou o trabalho daqueles homens. Então, já que todos carregam egoísmo, orgulho, avareza, dificuldades, eram e são os nossos obstáculos principais
na divulgação da verdade, na divulgação do amor, na prática da caridade. Iniciemos um projeto de caridade e perceberemos quanto que o orgulho alheio, ou o próprio nosso, o egoísmo, a corrupção, a inveja, se tornam obstáculos, muitas vezes, dificílimo, que exigirá de nós esforço incomum para poder vencer, para poder alcançar o objetivo. E cada pessoa daquela reunião, estava oferecendo um obstáculo aos trabalhos daqueles homens, à cura daquele homem. Mas perseveremos, busquemos oportunidades outras e alcançaremos. Foi o que aconteceu com esses 4 homens. E então Jesus diz para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. E depois Jesus curou. Jesus dá-nos a entender que a paralisia, a causa real da problemática daquele homem, era os seus pecados. Na terminologia espírita, eram os seus erros. A sua conduta no seu passado, daquela vida ou de outras vidas, lhe levou a uma paralisia completa. E só a cura espiritual daquele homem poderia levar ele a uma cura física. Então, nós queremos as curas físicas, mas a cura física nossa não virá se não curarmos primeiro o nosso espírito. Se os nossos pecados aqui, entre aspas, não forem dissolvidos através do arrependimento, através da retificação, através da expiação e, naturalmente, provação que todos nós enfrentamos nas nossas vidas. Não nos iludimos o nosso espírito com, entre aspas, milagres sem trabalho, porque não existe. E cada milagre que a gente estudar de Jesus, a gente vai perceber isso. Não existe curas no sentido de graça. É necessário, então, muito trabalho que a gente vai perceber. E aquele homem, então, Jesus dava a entender, trabalhe o seu espírito. E Jesus, então, percebeu naturalmente, a gente vê aqui, que muitas, aquelas pessoas estavam apenas percebendo ali um exterior daquele homem. Mas Jesus, sensível ao espírito, sensível à dor, à humilhação, certamente, que aquele homem deve ter passado. Se nos dias de hoje essas pessoas passam isso, imagine naquela época. A dor, a dificuldade, a fome, o frio, o desleixo, problemas higiênicos, etc. Certamente aquele homem se encontrava arrependido das suas dificuldades. É uma probabilidade muito grande. E então Jesus lhe cura. Mas Jesus fala para ele assim: os seus pecados estão perdoados, volte para sua casa. Jesus não menciona que também ele estava arrependido, obviamente. Jesus não menciona para ele ir embora e não pecar mais, como aconteceu nos outros milagres. Cada milagre que Jesus fez tem características únicas, e este é um deles. Por que Jesus não fez que nem os outros? Tem muitas possibilidades, naturalmente. Certamente aquele homem talvez tivesse errado muito com sua família, com o semelhante, blasfemado contra Deus, indo contra a fé, e etc. Jesus estava perdoando aqueles pecados daquele homem, mas não estava isentando aquele homem da responsabilidade de retificar os seus erros.
Jesus apenas perdoou como nós perdoaremos o nosso semelhante, aqueles que transgridem a nossa liberdade, a nossa sensibilidade, a nossa honra. Então Jesus estava perdoando ele no sentido de que Jesus, Deus, não está, né, lhe punindo. Deus não está com raiva, contrariado contigo. Ele te perdoa. E Jesus tem uma parte muito interessante, que aquele homem certamente trazia uma culpa profunda. Que Jesus fala assim, filho, e nas falas de Jesus, a gente percebe que quase nunca Jesus chama as pessoas de filho. Jesus fala, filho, né? Levanta-te e vai embora. Volta para sua casa. Aquele homem certamente nem mais se considerava filho de Deus. Talvez a sua culpa fosse tão grande que ele renegava-se a sua própria essência, a sua própria herança divina. Reuniões mediúnicas de desobsessão, muitas vezes a gente encontra esses espíritos que estão profundamente culpados, que nem mais se reconhecem como filhos de Deus, ou muitas vezes como seres humanos. Então Jesus estava restituindo aquele homem como filho de Deus, ou como filho de Abraão. Por isso Jesus, né, uma das possibilidades de Jesus ter chamado ele de filho é que você agora retoma a sua dignidade de espírito imortal. Porque Deus te ama acima dos seus erros, acima dos seus crimes do passado, dando então uma nova chance, um novo caminho para aquele homem, para aquele espírito. E Jesus indica para ele o caminho. Jesus fala para ele, toma a sua cama e volta para a sua casa. Jesus não falou, vá para onde você quiser, né? Toma a sua cama e vá. Jesus estava talvez indicando que a maior problemática e o principal recomeço daquele homem era no lar, da onde ele vinha. E tudo indica que era uma dificuldade no lar. Porque se aqueles homens, aqueles 4 homens, indica-se que eles não eram familiar dele, parece que os seus próprios familiares, sua mãe, seu pai, seus irmãos, se eles tivessem alguns, não se interessava em levar ele para a cura, em ajudá-lo, como aqueles estranhos. Dá a entender que a familiares dele não gostava, certamente não gostava dele. Não se interessava por ele. E ele, então, Jesus, percebendo que a dificuldade maior daquele homem, que o caminho de recomeço, ele teria que voltar para o seu lar, para o reajuste familiar, a começar pelo perdão, que certamente aquele homem fora maltratado, ou seja, judiado ao longo do tempo, estava muito magoado, né? Talvez até com ódio de alguns familiares. E Jesus, né, ao falar para aquele homem que os pecados deles estavam perdoados e mandou ele para casa, dá a entender, ok, Deus te perdoou. E agora, você deverá fazer o mesmo, perdoar os semelhantes àqueles que te maltrataram. Não é assim no Pai Nosso? Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, para que também perdoamos os nossos ofensores. Jesus, nós te perdoamos, Deus te perdoa, eu te perdoo, mas volte para sua casa e perdoa aqueles que te feriram. Não é assim que acontece na nossa reencarnação? Volte, Adriano, para sua casa. Volte para o seu lar terreno. Nasça no meio de seus familiares e perdoa. É lá o recomeço. Deus te perdoa, mas retifique as suas ações a iniciar com aqueles que convivem e vivem contigo. É lá.
que você vai alcançar a redenção. E o que estamos fazendo com os nossos lares? Estamos pedindo perdão para nós? Jesus, tem aquela parábola que eu não consigo lembrar muito bem, mas conta a história daquele homem, que devia muito dinheiro para o seu senhor, para o rei, e ele então foi até o rei pedir perdão para suas dívidas. E o rei então lhe perdoou a todas as dívidas que ele tinha. Só que ele saiu na rua, aquele homem, e ele encontrou um devedor seu. E ao encontrar um devedor seu, ele exigiu que aquele homem lhe pagasse cetil por cetil. Ele tinha acabado de ser perdoado, mas ele não quis perdoar aquele que devia para ele. E então o Senhor foi avisado do comportamento daquele homem e lhe chamou de volta e lhe meteu em prisão. Nós somos perdoados. Aquele homem foi perdoado, mas ele tinha o dever, já que ele tinha recebido ali direto de Jesus, ele tinha o dever de ir para o mundo e perdoar todas as pessoas a que ele tinha ofendido. Porque, do contrário, certamente ele voltaria a uma paralisia, ou pior ainda, do que estava acontecendo com ele. Deus nos perdoa sempre, para podermos lembrar de perdoar também sempre. Deus, os espíritos bons nos indica, ao reencarnarmos, volte para os seus lares terrenos, comporte-se amoravelmente, perdoe uns aos outros, para que os seus pecados, para que os nossos erros, pouco a pouco, vá se diluindo. Mas não sabe daquele paralítico, porque ele poderia muito bem ter saído ali daquela casa e ido para o mundo. Não voltar, eu que vou voltar para aquela casa, agora eu posso andar, posso falar. Eu não quero nem saber daqueles meus familiares ingratos, etc., que me maltrataram tanto tempo. Liberdade, livre-arbítrio, que poderia ter acontecido com ele, a gente não sabe da história. A gente torce que ele realmente tenha seguido ali a orientação de Jesus. Deus faz o mesmo conosco, nos indica o caminho. Vá, volte para a encarnação, vá a esse caminho, perdoa, faz isso, faz a caridade. Mas não vai estar nos fiscalizando, não vai estar colocando guardas, a nos forçar, a nos espionar, a nos entregar ao juízo para ver se estamos cumprindo com as nossas promessas ou retribuindo o bem que recebemos. Nós não sabemos se aquele homem fez. Mas a parte de Jesus foi feita de oferecer em despeito de qualquer coisa. Como a gente sabe, não foi falado nada daquele homem, do seu passado, de nada. Significa que Jesus, então, ofereceu. Aqueles homens ofereceu sem perguntar, sem exigir, sem querer saber de história. Talvez eles nunca souberam da história daquele homem. Jesus sabia, obviamente. Mas quantos de nós, ao se interessar por um objetivo, por uma causa, por uma pessoa, por uma comunidade, a gente quer saber até as encarnações de 2000 anos atrás. O que a pessoa fez, o que a pessoa faz, quais são os hábitos, etc. O nosso trabalho, o trabalho daquele que se interessa a estar no grupo de trabalhadores, de interessados da Boa Nova, é de ajudar. Ponto final. Não existe esse negócio, gente, de querer saber se a pessoa merece, se a pessoa não merece, de onde que vem, se é anjo, se não é.
E é isso que Jesus faz. Perdoa, ajuda aqueles homens. Não são como os fariseus que estavam ali, blasfemas-te, Senhor. Opondo, pior ainda, opondo-se à causa do bem. Opondo-se à causa do bem. Quantos na terra, né, loucamente querendo que aconteça a paz, o bem, a caridade, e são terríveis adversários do bem ao mesmo tempo, num paradoxo incrível. Nessa pandemia a gente tem visto isso. A gente quer a cura, ao mesmo tempo não quer a cura. É um estudo assim que a gente precisaria fazer de nós mesmos. Qual que é intimamente a nossa intenção em tudo? Porque muitas vezes nós disfarçamos, né? Mas as pessoas à nossa volta, nossos amigos, nunca, talvez, vai descobrir o que realmente está por dentro de nós. Mas Jesus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que estava acontecendo naquele paralítico, na sua intimidade. Jesus soube o que estava nos pensamentos de cada um daqueles homens. Porque aqueles fariseus censuraram a prática de Jesus mentalmente. Talvez aquelas pessoas que estavam ali à volta estavam pensando que eles estavam ali apreciando, né? Suportando a causa de Jesus. Mas Jesus percebeu a covardia daqueles homens. A pergunta, em qualquer circunstância, em qualquer história que Jesus conta, em qualquer milagre, é: qual parte da história eu quero ser? Eu quero praticar. E o convite é para todos nós. Eu quero ser o paralítico? Eu quero ser um fariseu? Eu quero ser um espectador? Eu quero ser um homem que ajudava a carregar? A escolha é de nós. A história foi apresentada para todos nós. A esperança vai ser sempre de que escolhamos ser, muitas vezes, o doente em recuperação, condoído com a necessidade do outro e ajudando sempre, perdoando sempre. Eu convido a todos vocês a voltar de novo, reler o texto, reler outros textos de milagres de Jesus, né? E a gente vai perceber que é como uma parábola. Cada texto de milagre é uma parábola, cheio de simbolismos maravilhosos. E a gente vai perceber que milagres acontecem a todo segundo na nossa vida. Tudo parece muitas vezes impossível para a gente. Há um caos, há tanta gente morrendo, não sei o quê. Mas não. Coisas incríveis, inimagináveis podem acontecer a cada instante. O que a gente precisa fazer sempre é aumentar o nosso esforço e a nossa fé, e tudo poderá acontecer. A gente vai fechar com uma música que a Isabela vai cantar, né, Isabela? Sobre o milagre também, para a gente ficar bastante inspirado, principalmente nessas épocas onde somos desafiados a fazer isso constantemente. Por favor.
Ô, Adriano, sem palavras, mas eu vou falar algumas. Maravilhoso o estudo, né? Eu sempre pensei também, né? Por que Jesus não foi lá fora e fez um milagre lá fora, né? Tinha muito mais gente para ver, né? O show ia ser maior, né? Eu sempre faço a pergunta, mas nós sabemos que tem sempre muito simbolismo, muito ensinamento, né? Que o homem era gordo. Fica mais pesado ainda, né? Eu tenho que tomar cuidado. Quer dizer, mais dificuldade. Mas nós vemos, né, isso, né? Porque eu sempre falo assim, estudando, começa com 4 e termina com 4, né? Essa passagem bíblica ela começa com 4 e termina com 4, né? Como se não tivesse ninguém, podia ter juntado mais uns 6 ali, em 10 ficava muito mais fácil, né, Adriano? Mas começou com 4 e terminou com 4, então essas colocações são maravilhosas, né? A gente vai pegando os detalhes do estudo, os ensinamentos que tem por trás, o estudo maravilhoso. Adriana, eu vou ficar com saudade, mas você volta aqui antes de ir embora ou não? Podemos marcar aqui um domingão assim, sim, antes de você ir? Para a gente não ficar... Sim, um trabalhador espetacular da doutrina espírita, sempre nos ajudou aqui. Quantos anos você vem aqui com a gente aqui, Adriano? Não vamos entregar sua idade não, né? Faz alguns anos que o Adriano sempre colabora conosco, sempre está disposto a ajudar, né? Nós falamos da distância, ele falou da distância aqui, os empecilhos, né? Lembrando que ele levou 2 horas para chegar aqui hoje para fazer esse estudo. Ele veio de outro estado, com todos os obstáculos, deixou a família, deixou os amigos e veio para cá para nos ajudar e para trazer esse estudo maravilhoso que a gente sabe, né? Que foi... Todos gostaram? Olha, tem gente aqui, depois eu mostro todo mundo aqui. Nós estamos também na live, agradecendo também o nosso Oswaldinho. Ô, Giovana, um abraço. Fica com Deus. O Oswaldinho, a Sueli, o Oswaldo diz aqui: olá, Adriano, te amo, meu irmão. Mais uma vez, obrigado pela palestra. Nosso querido Oswaldo, seu amigo íntimo também, de muitos anos. Então, tá bom. Queria lembrar aqui, nós vamos ter o almoço aqui hoje. Desculpa vocês que perderam, que estão em casa, mas ó, o Peter cozinhou para a gente hoje. Obrigado, Peter. Então tá lá, depois dos nossos passos, nós vamos ter o almoço. Algum aviso que eu esqueci aí? Simone, algum aviso que eu esqueci? Tudo certo? A casa oferece muitos estudos, a gente sabe, mas está lá no nosso website. Temos estudos com Paulo Estevão, quinta-feira, com estudo com Terezinha, estudo com Luci, estudo com Peter, com o Nuno. Então é só entrar no nosso website lá, vocês veem. Acabou de sair um jornalzinho, a Ana Lu mandou o jornalzinho para a gente já, explicando tudo, os novos horários que nós temos, a meditação também presencial. Nós temos estudos online e presencial. Tudo bem, então? Tudo certo? Então nós vamos passar para a nossa parte final, que é a oração, que vai ser por Isabela, vai ser uma música para a gente, como o Adriano já anunciou. E que Jesus abençoe a todos nós, que envolva os nossos corações, os irmãos que estão em casa, que eles não puderam comparecer hoje, em muita luz, muita paz, e nos vemos na próxima semana, que Jesus nos abençoe. Isabela, por favor. Esse aqui? Uhum. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder,
só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, e o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, eu é meu bem maior, faz um milagre em nós. Mais uma música? Vamos usar de você, já que você está aí. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Essa tem que cantar junto. A gente vai cantar junto.
Acredite, estou aqui ao seu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a sua vida. Aleluia, aleluia. Canta junto. Aleluia, aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alento. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, só amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.